Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Chegados à última semana de fevereiro, é tempo de encerrar mais um tema, neste caso a integração da inteligência artificial no contexto laboral. Neste episódio recebemos António Matos, diretor executivo da Synchron, uma empresa associada do grupo Egor, para percebermos quais são os principais desafios da implementação da IA e como as empresas podem preparar pessoas e processos. Antes de mais nada, obrigado António por ter aceitado o nosso convite. Ao longo do mês de fevereiro fomos falando das diversas aplicações da inteligência artificial, de exemplos de novos negócios, das limitações que quer sejam tecnológicas, financeiras, culturais e até regulatórias da sua implementação nas empresas portuguesas. António, a primeira pergunta que eu lhe fazia é: que visão tem da implementação da IA na automação de processos? Que obstáculos o António percebe? Existe custos de investimento, integração de sistemas e até alguma resistência cultural, diria eu. É verdade. Mas a verdade é que quando nós estamos a falar de inteligência artificial nas empresas, tendemos a centrar-nos muito na tecnologia. Mas na prática o maior desafio é mesmo organizacional e humano. É verdade que nas barreiras que referiu, as mais citadas e as mais relevantes são efetivamente os custos, a integração tecnológica e a cultura organizacional. Mas, por exemplo, quando falamos dos custos, acho que exageramos um pouco. Os custos hoje existem em soluções acessíveis, é mais difícil às vezes perceber o retorno, e as empresas, principalmente as PMEs, que é o nosso maior tecido empresarial, não devem pensar em grandes projetos inicialmente. Devem selecionar um pequeno projeto com uma solução pequena, definir muito bem o processo. Uma grande parte do problema da integração, muitas vezes da aplicação da inteligência artificial, é que o processo não está bem definido, e o que essa inteligência artificial vai fazer na prática, se o processo não estiver bem definido, é potenciar o problema. Logo, a definição do processo, uma situação em concreto, bem definida, pequena, mas com algum impacto, será o primeiro passo que as empresas devem fazer, e não pensar grandemente ou em compra de tecnologia ou de aplicações. Não é esse o passo. Depois temos efetivamente a questão, num passo seguinte, como obstáculo à integração tecnológica. Muitas empresas, e é normal que assim seja, utilizam ainda sistemas legados, ou seja, sistemas que já estão, que são arcaicos na forma como foram desenhados, mas que são fundamentais para as empresas, que há algum receio da sua mudança. E um dos desafios é manter estes sistemas em funcionamento à medida que vamos transitando ou integrando os sistemas de inteligência artificial. É efetivamente um desafio. Mas a verdade é que o maior desafio é a barreira cultural. É uma verdade. As pessoas têm medo da substituição, há uma natural resistência à mudança, há uma baixa literacia digital. Os dados europeus dizem-nos que só 30% das empresas é que ainda começaram a dar formação nesta área, e as lideranças estão um pouco envolvidas ainda nestes processos. E sem este patrocínio das lideranças, dos conselhos de administração, das direções gerais, qualquer implementação de IA torna-se sempre de pouco impacto. Falando desta resistência cultural, nós sabemos que grande parte da implementação desta tecnologia nas empresas atualmente é parte de uma melhoria da produtividade, tirando trabalhos que são repetitivos. Diria que as pessoas não têm com que se preocupar, pelo menos atualmente, com esta substituição que o António falou? A minha opinião, a IA vai substituir tarefas, não vai substituir pessoas. E efetivamente é como diz, pelo menos o primeiro passo deve ser esse, de identificar quais são as tarefas repetitivas, que são previsíveis e que são baseadas em regras que possam ser automatizadas. Isso vai reduzir algumas funções tradicionais, naturalmente. Funções administrativas, puras e duras administrativas, não vão desaparecer, mas vão efetivamente reduzir. Simultaneamente vão ser criadas novas funções, a verdade é essa. Um dos receios, também legítimos, das pessoas é serem substituídas.
e para isso elas têm que ser formadas. E tem que haver aqui um reskilling, um upskilling das pessoas, porque aquilo que se lhes vai pedir não é aquela tarefa monótona e repetitiva que faz atualmente, mas sim que consiga olhar para dados, interpretá-los, analisá-los e acrescentar valor onde a IA já não o faz. Eu diria por isso que seria mais uma substituição de tarefas do que de pessoas. Há efetivamente trabalho para as pessoas, não é exatamente igual. Pelo menos nestas tarefas repetitivas estamos a falar. O António falou de um reskilling. Que tipo de tarefa que o António acredita que, mais concretamente, consegue ser adaptada à inteligência artificial, e que tipo de reskilling é que nós podemos dar a estes trabalhadores? Exemplos típicos de situações que possam ser aplicadas muito rapidamente na inteligência artificial ou com poucos riscos, okay? Também é importante. Automação de respostas a e-mails que sejam frequentes, geração de relatórios e de resumos desses relatórios, uma boa parte, apoio ao cliente, aquele primeiro atendimento pode ser perfeitamente ser feito por um chatbot, mas no fundo há 4 critérios de escolha. Que tem que ser de baixo risco e de grande impacto, ou seja, uma tarefa que seja repetida exaustivamente. Vou dar um exemplo, uma empresa como a nossa, que temos 5.000 colaboradores, temos uma empresa de trabalho temporário, uma empresa de outsourcing, alguma mudança de projetos, de colaboradores. Uma das tarefas é a inserção de dados na segurança social, que tem que ser feita todos os dias. E é uma tarefa repetitiva, em que tem que ser bem desenhado o processo para aquilo poder passar a ser feito automaticamente. Não houve redução de recursos na nossa empresa, pelo contrário. Agora, as pessoas depois podem dedicar-se a situações que sejam que acrescentem valor. Mais complexas. E que acrescentem mais valor. Acima de tudo, situações que exijam análise, tempo para definir novos projetos, tempo para definir novos procedimentos. Há aqui alguma mudança de mentalidade, sim. Isto é um caminho, digamos, para uma disrupção provavelmente do mercado de trabalho e das empresas? Sim, eu acho que efetivamente há uma disrupção. Ela é quer estrutural, quer organizacional. O trabalho vai ser muito mais orientado para resultados, mais híbrido e, acima de tudo, muito mais baseado em conhecimento. Aquelas tarefas operacionais que estávamos a falar vão desaparecer tendencialmente, aquelas tarefas repetitivas, e vai crescer o trabalho cognitivo e relacional. No fundo, vamos ver novas profissões, desaparecimento de outras e uma maior polarização de competências. Uma das coisas que também muda e que muitas vezes não é falado é que a liderança também muda. Os líderes vão passar a ser mais do que uns líderes de controle e gestão de tarefas, vão ser gestores da mudança, de aprendizagem e de ética tecnológica. Ou seja, o líder vai estar mais preocupado em que os seus colaboradores aprendam de forma contínua do que necessariamente ver qual foi a quantidade de tarefas que ele desempenhou. Ou seja, isto também não é só um processo só para uma pessoa que faz o trabalho que é substituído pela IA, mas também pelos líderes que têm que saber lidar com este tipo de tecnologia. É fundamental, porque até por se a liderança não estiver envolvida, qualquer mudança não vai ter resultado, porque os nossos colaboradores não vão confiar numa coisa em que nós próprios não acreditamos ou que não lhes damos a importância devida. O primeiro impulsionador de qualquer aplicação de IA vai ter que ser sempre as lideranças de topo, naturalmente, e principalmente numa fase seguinte as chefias intermédias, porque estas chefias intermédias é que na prática deixam de ser supervisores de performance e passam a ser facilitadores de aprendizagens e de transformação. Por isso é que eu digo muitas vezes que a IA não mede apenas o trabalho, mas também o que significa ser líder. Como é que o António vê no futuro esta aplicação, esta implementação desta tecnologia nas empresas em Portugal? Nós ainda estamos muito longe. Os últimos dados dizem-nos que só 30% das empresas é que começaram a dar formação, e dizem-nos também que 44% das competências dos trabalhadores têm que ser atualizadas até 2027. Mas falam em atualização. Eu estou a dar um bocadinho à volta porque é importante antes de chegar ao ponto que referiu. O que significa que vão ser atualizadas e não extintas. Ou seja, o posto de trabalho não vai ser extinto, vai ter que ser atualizado.
Nós, como estamos ainda muito longe, eu diria que muitas empresas ainda nem começaram este processo de adesão à inteligência artificial. Por múltiplos obstáculos. Mais culturais e por medo dos custos, que foi aquilo que falamos anteriormente. E acima de tudo, porque a maioria das empresas, a maioria se calhar é exagerado, mas uma grande parte das empresas não tem os processos muito bem definidos. E isto é obrigatório fazer esse trabalho prévio antes de avançar para o desenvolvimento da inteligência artificial. Toda a gente fala em custos de aplicações de inteligência artificial. A verdade é que há soluções gratuitas que, desde que sejam bem desenhados os processos, elas conseguem ser bem implementadas e sem praticamente custos ou com custos muito reduzidos para as empresas. Pensar muito grande a nível das PMEs nesta fase é perfeitamente prematuro. As empresas ainda nem têm o processo bem definidos para implementar aquilo que é fácil e que tem grande impacto. Por isso, eu diria que a curto, médio prazo, as empresas têm que definir bem os processos, começar paulatinamente a introduzir a IA, formar bem as suas equipas. Se quisesse para desenhar o processo, eu sugeria que primeiro fizessem um mapeamento das tarefas que têm, falassem com os seus colaboradores, aquelas que têm um grande impacto de tempo, mas não de proveito, e começarem com essa tarefa. Com uma tarefa. Corre bem esse processo, mede-se o processo. Antigamente demorávamos 2 horas a fazer estes relatórios, agora demoramos 30, perfeito. Vamos para o passo seguinte. Não corrigiu, corrige-se aquele. Depois de estar feito, passa-se para um segundo processo, para um terceiro processo. E assim paulatinamente. Até porque esta tecnologia também precisa ser ensinada para saber fazer bem esse processo. Tem que ser ensinada. Desde o chat GPT, que é o mais comum, que a gente fala. A verdade é que se nós não lhe dermos o input correto, não lhe dermos o prompt certo, ele não nos vai dar a resposta que nós queremos. Por isso, essa parte do ensinar, o ensinar também a dar o input que vai ser necessário para que a IA nos responda com aquilo que nós precisamos, essa formação é fundamental. Portanto, vemos aqui uma educação tanto da parte humana como da parte da tecnologia. O António, e para a última pergunta, acredita que este ano poderá haver um salto, digamos assim, de implementação desta tecnologia? Eu tenho essa esperança. Mas a verdade é que 60% dos projetos em que a IA está a ser implementada falha não por questões tecnológicas, mas por questões humanas. E esse é o receio, que é, não tenho dúvidas que as empresas estão a olhar para a IA, porque a verdade é que é um fator de produtividade. Estima-se que entre 10% a 20% da produtividade aumente com a introdução da IA nas PMEs, já não falo das grandes empresas, das PMEs, que é o nosso tecido empresarial. O receio é que as empresas não se preparem bem para a introdução da IA. Eu acredito que sim, temos cada vez melhores gestores, mas a verdade é que há uma tendência às vezes de complicarmos. E aqui é ao contrário, devemos fazer as coisas mais simples, simplificar. Muito bem, muito obrigado, António. Ficamos por aqui com mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho, neste mês dedicado à inteligência artificial. Para a semana, novo episódio, novo tema, novos convidados. Fico à vossa espera para mais um episódio. Até lá! Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.